família falando alto, a casa bagunçada, e no meio de tudo isso você precisa ser produtivo e executar o seu trabalho da maneira correta. Mas nesse vídeo eu vou te ajudar a lidar com essas questões de trabalhar em casa e ao mesmo tempo ser produtivo e utilizar o conforto da sua casa a favor da sua produtividade e não contra. Home office, trabalhar no conforto da sua casa, o que para muitos era um sonho. Depois, com o tempo, a pessoa começou a perceber que talvez não era tão simples assim conseguir de fato ser produtivo e focado no trabalho dentro de casa, né? Devido a essa circunstância que estamos tendo no último ano e meio, né? Muitos acabaram ingressando ou migrando para o home office, como também por ter seu próprio negócio ou querer uma renda extra pela internet. Muitas pessoas e cada vez mais pessoas vão estar entrando no home office, no modo de trabalhar em casa, ou pelo menos tem coisas importantes a se resolver da sua casa, pelo computador ou pelo celular. Só que na nossa casa onde vivemos, realmente existem muitas distrações, muitas coisas para tirar o nosso foco do momento de trabalho. Tanto coisas de entretenimento, como também coisas que são importantes, mas não são focadas exatamente no trabalho que estamos executando naquela hora. Então eu vou te ajudar aqui a conseguir de fato lidar com esse home office, com essas distrações e se manter produtivo e focado o máximo possível no seu trabalho, mesmo estando dentro da sua casa. Mas aproveitando, já comenta aqui embaixo, você que está no home office, trabalha em casa, tem que resolver coisa pelo computador da sua casa mesmo, qual é a sua maior dificuldade para se manter produtivo dentro de casa? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber qual é a maior dificuldade de vocês e ao mesmo tempo até trazer um vídeo mais pra frente mais profundo de algum desses aspectos que pode te ajudar, tá bom? Pra gente começar a entender isso, vamos pensar na definição da palavra produtivo. Ser produtivo é você fazer o máximo de coisas possível, gastando o menor tempo e a menor energia. É a famosa eficiência, né? Mas agora imagine um exemplo pra gente começar a entender como você pode ser mais produtivo. Imagina que você tem um carro, aí você tem que levar seu carro no mecânico porque deu algum problema nele. Quando você chega no mecânico, o mecânico vai começar o conserto do seu carro, você percebe que ele não sabe nem por onde começar o conserto, ele não sabe se vai pela frente, pela parte de trás, ou até mesmo ele não sabe qual ferramenta ele usa primeiro para conseguir consertar seu carro. O que você vai achar desse mecânico? Você vai se sentir confortável, né? E confiar no que ele vai fazer? Fica difícil. Ou no mínimo você vai pensar, Esse negócio aqui vai demorar, hein? Porque ele não sabe nem como começar. Então meu carro vai ficar um tempão aqui até ele conseguir consertar. muitas pessoas, elas parecem esse mecânico na vida dela quando fala de produtividade. A pessoa quer ser produtiva, mas não leva em conta a primeira e mais importante coisa para quem quer ser produtivo no home office em qualquer área da vida: ter uma programação. A pessoa passa o dia dela pensando o que ela faz. Ela acorda de manhã e pensa, bom, eu tenho que fazer isso. O que eu faço primeiro? Eu vou fazer isso aqui. Aí faz, executa aquele trabalho e de novo para analisar o que ela faz depois. Esse tipo de hábito é extremamente improdutivo por vários motivos. Primeiro, porque você não consegue ter clareza das coisas mais importantes, porque o seu cérebro não vai conseguir te lembrar 100% do tempo todas as demandas que você tem. Então a programação, ela te ajuda a antecipadamente já tomar boas decisões do que você prioriza ou não na sua vida e no seu dia a dia. E juntamente com isso, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro é o órgão do corpo que gasta mais energia. Então você ficar várias vezes durante o dia tomando decisões do que você faz ou não, você está gastando energia desnecessária no seu dia. Então foque a sua energia e seu esforço para executar as tarefas e não para decidir o que vai ser executado. Sem contar que esse hábito de você ter dificuldade de decidir, de ficar o tempo todo retomando decisões no seu dia a dia, favorece a preguiça, a procrastinação, a falta de vontade de te vencer naquele momento. E até falando sobre preguiça, no último vídeo nós conversamos sobre isso. Então, se você não assistiu, clica aqui no card, eu acho que está desse lado aqui. É o card que fala sobre 5 técnicas que eu te ensino que te ajudam a vencer a preguiça no seu dia a dia. Mas voltando ao assunto principal aqui da programação, se esforce em realmente fazer uma programação semanal. No meu caso em específico, todo domingo
ou toda sexta-feira, eu monto minha programação para a próxima semana, minha programação inteira de qual vão ser minhas prioridades. E todo dia à noite eu paro para decidir exatamente que tarefas eu vou executar naquele dia. Para que quando eu acordo de manhã, eu não fique pensando o que eu vou fazer hoje. Não, eu já sei o que eu tenho para fazer. Eu apenas vou gastar energia para executar as tarefas. Isso vai te ajudar, me ajuda a conseguir ser realmente produtivo. Segundo ponto, e esse ponto está totalmente atrelado, vinculado ao que eu falei de você utilizar, você está no conforto da sua casa a favor da sua produtividade. E é um ponto que muita gente não dá muita importância a isso, que é cuide de você mesmo, exatamente. Cuidar de você mesmo é uma coisa muito importante para que você consiga ser produtivo. Vou pegar um exemplo aqui para você entender aqui comigo. Imagina que alguém chega numa pessoa totalmente sedentária e falar para ela, você vai fazer uma ultramaratona agora, sem qualquer preparação, o jeito que você está fisicamente aí, você vai para a ultramaratona. Você acha que essa pessoa conseguiria vencer, ou no mínimo completar uma ultramaratona, sendo que ela não tem um hábito nem mesmo de exercitar o próprio corpo no dia a dia de maneira básica? Dificilmente, eu diria até impossível, porque ela não tem preparação nenhuma para conseguir executar aquilo, minimamente. E nós, para conseguirmos sermos pessoas produtivas, isso envolve muito do nosso fisiológico. Então tem pessoa que quer ser produtiva, mas não dorme bem, não se alimenta da maneira correta. Então como é que seu corpo vai estar com bastante energia para você utilizar ela no seu dia a dia, se você não facilita que ele tenha energia para você ser produtivo? Fica muito mais difícil. Então cuide de você, se alimente adequadamente, beba bastante água, faça exercícios físicos regulares e durma o suficiente. Essas coisas não são gastos de tempo desnecessários, isso são investimentos em sua saúde e, consequentemente, na sua produtividade. Eu não vou adentrar aqui muito em detalhes nesses pontos que eu comentei, mas apenas um que eu quero destacar mais, que ele é muito subestimado pelas pessoas, é a importância de dormir o suficiente. Às vezes você vai ver na internet, em alguma página no Instagram, ou até mesmo no YouTube, de enquanto eles dormem, você trabalha, né? Que aí você vai alcançar seus objetivos. Não, isso está errado. Estudos científicos comprovam que todo ser humano adulto, precisa dormir no mínimo de 7 a 9 horas para que consiga ter atenção, foco, concentração e energia suficiente para que todo o organismo esteja regulado. É uma coisa muito importante para você ser produtivo. Se você começar a dormir menos para ter mais tempo no seu dia para ser produtivo, a gente está fazendo exatamente o contrário do recomendado para o nosso corpo. Então durma o suficiente. E já que eu não sou nenhum especialista, nenhum neurocientista na área, eu vou deixar um link aqui embaixo para, se você quiser entender mais sobre a importância de dormir o suficiente, vai ter um link aí de um pesquisador neurocientífico que ele fala exatamente da importância de como afeta a sua produtividade, foco e atenção você dormir menos que 7 horas por dia. Então, se você quer ser produtivo, cuide de você. Se você gosta de conteúdos assim, já aproveita e se inscreve no canal, que toda semana a gente vai ter vídeos novos, ajudando você a ser mais produtivo, mais organizado e se desenvolver como pessoa, tá bom? Então se inscreve aí e ativa o sininho para ser lembrado sempre das notificações. Terceiro ponto agora, separe o que é trabalho do que não é trabalho. Por que isso é importante? O ser humano, ele é movido por hábitos. Então ele já está acostumado a adequar a sua circunstância psicológica e até sentimental a certos tipos de situações. Vou te dar um exemplo aqui. Dificilmente, se você está indo para a academia, está lá no meio da academia, acabou de chegar lá, tá com roupa de academia, as pessoas em volta de você estão treinando, tá aquela música lá, aquele eletrônico muitas vezes, você vai pensar, poxa, que vontade de deitar no chão aqui da academia e tirar uma soneca, dormir um pouco. Dificilmente você vai pensar ou sentir isso naquele momento. E o contrário também é verdade. Se você está no seu quarto, de pijama, com a sua cama ali com um cobertorzinho quente, com um travesseiro ali, dificilmente do nada você vai falar, que vontade de treinar, vou fazer 60 flexões aqui. Não, mas isso não está só ligado à energia e disposição. Está ligado também que o seu cérebro já está acostumado a entender que se você está com determinada roupa, em determinado local, você vai repousar ou você precisa de mais energia. Quando você começa a confundir esse processo, você perde a capacidade de ser produtivo, da maneira como você poderia. Mas por que a gente está fazendo essa comparação? Quando a gente trabalha em casa, a gente pode começar a ter a mania de querer, por exemplo, trabalhar de pijama, ou trabalhar deitado na cama com cobertor até a cintura, né?
Às vezes a pessoa até trabalha meio deitado já, né? Já fica encostado ali no travesseiro e quer ser eficiente fazendo isso. Só que isso, basicamente, você está usando a sua capacidade, a capacidade do seu cérebro contra você. Porque, naturalmente, se você está de pijama, se você está deitado na sua cama, o seu cérebro vai te dar menos disposição do que poderia para executar aquela tarefa. Porque ele está entendendo que você está no momento de repouso, né? Não no momento de super atenção, super foco, super eficiência. Então evite ficar com roupa de dormir. Quer dizer que você tem que ficar de terno e gravata dentro de casa? Não, não precisa isso. Mas minimamente evite querer trabalhar em locais que você utiliza para descansar ou para lazer, né? Como no sofá, na cama, ou ficar de pijama. Claro que isso não é uma regra, que não existam exceções, tá? Não é que nunca você pode trabalhar na cama ou com uma roupa meio que pijama. Mas quando você evita isso, você consegue ser bem mais produtivo, porque você transforma a circunstância numa situação que seu corpo entende que você precisa de foco e atenção. Agora, a gente precisa também entender como você vai lidar com as suas distrações. Então, se possível, escolha um local da sua casa em que não tenha tanto barulho, ou que, se possível, não tenha nenhum barulho, né? Em que você consiga se manter focado ali no seu serviço de maneira mais eficiente, né? Se possível, faça um acordo com o pessoal da sua casa, né? Com o seu cônjuge, marido, esposa, ou sua família no geral, de que em determinados momentos não é para te chamar, a não ser que seja coisa urgente, para que você consiga realmente se manter produtivo. Porque se você está trabalhando o tempo todo, as pessoas te chamam, te interrompem, aparece um barulho, isso atrapalha muito a sua produtividade. Mas já que eu sei que a realidade de muitos não é essa, como a minha muitas vezes não foi, que você está no ambiente de trabalho, que é o único ambiente que você tem na sua casa, e que ele é barulhento. Ou até mesmo ele tem uma movimentação muito grande de pessoas à sua volta, então por mais que você às vezes peça, não dá para sempre todo o tempo elas estarem quietas por causa que você está trabalhando, ou às vezes elas esquecem que você está trabalhando e ficam te chamando. Então, vou te dar uma dica para você que vive num ambiente de trabalho que não é tão silencioso quanto poderia, mas como você pode, se você não consegue sair daquele ambiente, né, como você pode ser mais produtivo mesmo nele. Uma coisa que eu faço, já fiz muitas vezes. Coloque o fone de ouvido com ruído branco. Mas Thiago, o que é ruído branco? Vou ler para você a definição de ruído branco. O ruído branco, na verdade, é um som que emite frequências na mesma potência. Isso quer dizer que não há variação de intensidade ou altos e baixos. Ele é contínuo e cria uma espécie de barreira sonora para abafar os sons. Aqui é uma explicação mais técnica, né? O ruído branco é como, por exemplo, o som do ventilador ou o som de barulho de chuva, né, que você pega às vezes no vídeo no YouTube. Que basicamente ele é um som que, por não ter muita variação, um exemplo muito bom é o do ventilador, ele abafa os sons ao seu redor e ele não atrapalha a sua concentração. É diferente de, por exemplo, você colocar uma música para você ouvir. A música tem variação, né? De altura, de intensidade, de som. Então ela acaba te distraindo muitas vezes. Tem gente que até consegue estudar com alguns tipos específicos de música. Para mim já é mais difícil. Então, utilize desses meios. Quando eu estou num ambiente mais barulhento e preciso me manter focado, eu coloco um barulho de chuva, pego o meu fone de ouvido, que ele tem uma capacidade maior de abafar o que está externamente, e coloco ali o barulho e eu não consigo escutar nada que está ao meu redor. Então eu consigo me manter focado. Então pode ser uma ajuda para você, se você não consegue sair do ambiente barulhento, mas se você conseguir, melhor ainda. Quinto ponto, organize o seu ambiente de trabalho. Já ouviu uma frase que fala que a nossa mesa de trabalho é um reflexo de como está a nossa cabeça? Então uma mesa de trabalho bagunçada é sinal de que sua cabeça está meio bagunçada também. Então organize sua mesa de trabalho, isso vai te ajudar a ser muito mais produtivo. Primeiro porque tu não vai gastar tempo o tempo todo arrumando a sua mesa de novo. Porque, vou fazer tal coisa, tá bagunçada, eu tenho que arrumar. Não, você vai deixar ela sempre organizada. Sem contar que isso psicologicamente é muito benéfico, porque se você está numa mesa de trabalho toda bagunçada e desorganizada, isso gera até um desgaste emocional, psicológico para você. Te deixa com uma probabilidade muito maior de ficar estressado, ansioso, incomodado com as coisas. Então evite ficar num local de trabalho bagunçado. Mas se possível para você ser produtivo, mantenha ele organizado e não bagunce e fique arrumando várias vezes no seu dia. Agora o sexto ponto e mais um da lista de utilize a sua casa a favor da sua produtividade no home office. Torne o seu trabalho agradável. Como assim trabalho agradável? Bom, o que para muita gente é difícil, principalmente no home office, trabalhar em casa, é que se a pessoa está trabalhando no home office, é que provavelmente ela tem um trabalho muito focado no mental, que ela está ali no computador, está ali no celular, trabalhando, né? E isso por muito tempo acaba deixando um trabalho super exaustivo, super cansativo a nível psicológico, mental, né? Que a gente pode dizer.
Então, assim como eu falei também naquele outro vídeo que eu deixei aqui no card, a importância de você ser modesto, entender suas limitações. O seu cérebro tem uma capacidade limitada de manter um foco total por longo tempo. Então, pratique o hábito de você fazer pausas durante o seu trabalho. Tem uma técnica muito interessante que eu uso, eu não vou comentar aqui nesse vídeo para esse vídeo não ficar tão longo, é chamada de técnica Pomodoro. Então, basicamente, você se mantém concentrado por blocos de tempo. Então você fica um período não muito longo concentrado, aí você faz uma pausa. Mais um período concentrado, você faz uma pausa. E assim sucessivamente, que aí você consegue fazer a sua mente descansar um pouco e você se manter concentrado. E por que eu falo que isso faz parte da lista de coisas que, por você estar em casa, melhora a sua produtividade? No trabalho, às vezes é meio complicado você fazer isso. Porque você ficar de tempos em tempos, toda hora levantando da sua mesa, saindo do seu ambiente de trabalho, para esvaziar a cabeça, às vezes o chefe pode ficar incomodado, né? Tipo, por que você está levantando tanto durante o dia de trabalho? Ou algo do tipo. Você está em casa, não tem problema nenhum. Você pode levantar, ir no quintal, mudar de cômodo e conversar um pouco com alguém da sua família, ou fazer qualquer coisa que você quiser. O importante é que você não fique nesse tempo de pausa gastando a sua mente com outras coisas. O tempo de pausa não é para resolver outras pendências, é para você descansar a sua mente, beleza? Então essas foram as dicas que eu queria te passar para você conseguir ter um home office mais produtivo e mais focado. Espero que tenha te ajudado muito a conseguir aproveitar isso que é muito bom. Eu particularmente amo trabalhar em home office, poder estar na minha casa, não ter que me deslocar para os lugares para poder ter o meu trabalho. E eu acredito que muitos de vocês gostam também. Então se você gosta, novamente eu peço, desse tipo de conteúdo, você gosta, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que ajuda muito no crescimento do canal, que estamos aí nos primeiros vídeos ainda. E agora vai aparecer um vídeo na tela para você assistir, né, um outro vídeo aqui do canal que pode te interessar também. Então clica aí, assiste mais um vídeo e a gente se vê na próxima.